casa, supre a casa da tua igreja. Não deixe faltar, meu Deus, o café da manhã, o almoço, o jantar, meu Pai querido, não deixe faltar, nem na casa do teu filho e nem na casa do parente, em nome de Jesus, é o que nós profetizamos, e já grato pelo Senhor, o Senhor ouvir a nossa oração em nome de Jesus, amém? Irmã Val, e logo após estarei passando para a palavra em nome de Jesus, amém? Vai contar um testemunho e logo em seguida um louvor, não é isso? Saúde a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, é motivo de alegria poder estar aqui para adorar esse Deus e dizer o quanto Ele é bom. A semana passada, umas 2 semanas, acho que uma semana atrás, eu estava passando por um processo de uma irmã minha, né? Praticamente irmã, né? Porque ela é mulher do meu primo e cunhada do meu irmão. Então, ela entrou no Heliópolis em estado de coma, né? Ela já chegou, já mal mesmo. E aí eu pedi oração para o pastor, para os irmãos. E fora as pessoas, né, as irmãs, tias dela, todo mundo orando. E graças a Deus, estava assim, totalmente desenganado. Os médicos falaram que não tinha mais como reverter a situação. Mas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor entrou com providência e deu mais uma oportunidade para ela voltar para a casa dela, né? Nós temos que agradecer, irmã, e ficar firme. Porque eu sempre falei para ela, irmã, volta para Jesus, porque ela está afastada. Porque a gente não sabe o dia e a hora, né, irmã? Então nós temos que estar firme na presença do Senhor. E eu tinha falado uns dias para ela, eu falei, olha, volta para Jesus, vai um degrau por vez, porque ninguém é perfeito, ninguém é, né, super homem, né? E eu falando para ela e eu conversando. E aí aconteceu isso, eu fiquei muito mal. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, Jesus, e agora? Porque a gente já pensa assim, né, irmã? Depois que vai embora, né? Mas graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, ela voltou para a casa dela, tá bem, já tá até cuidando das coisas dela. E eu sou muito grata a Deus, por isso que eu sempre falo, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho a agradecer ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Então, graças a Deus, ela voltou para casa, para a honra e glória do nosso Senhor, pelas orações dos irmãos, que eu mandei no grupo, né? Nossa, nós ficamos assim, em desespero, mas Deus nos deu a vitória, graças a Deus. Agora eu vou esperar aqui para louvar ao Senhor e dizer o quanto Ele é bom. Porque Jesus é bom demais, gente. Meu Deus, eu não acreditava que ela ia voltar, irmã, porque o estado que ela estava entubada, né? Mas quando entrou assim, os filhos dela tudo triste, que os filhos dela são tudo adolescente, né? Mas graças a Deus ela voltou para casa. E ela falou que vai voltar para Jesus. Volta porque, olha, né? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Grande Deus, aleluia. Quando
você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Porque eu tenho é bem melhor. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Oh, glória a Deus, aleluia. Jesus é bom demais, meu Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Gostaria que quem pudesse se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu estava procurando um texto para estar lendo hoje aqui, e eu achei o texto do capítulo 8 de Mateus, louvado seja Deus, e eu achei interessante como às vezes um pedido de socorro é vindo com tanta rapidez, e outros demoram tanto para chegar, né, na nossa mente, e muitos acabam desistindo, não tendo tempo, não tendo forças para esperar e a hora do milagre chegar. Vamos estar lendo o capítulo 8 a partir do versículo 1 de Mateus, que diz assim, está titulado em A Cura de um Leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Ele já conhecia, né, da fama que Jesus Cristo tinha conseguido colocar nas pessoas naquele lugar. E ele disse assim, e Jesus respondeu para ele, disse assim, Jesus respondendo, e Jesus estendendo a mão, tocou, dizendo: eu quero te curar. Em outras palavras, é a sua fé quem te cura. Louvado seja Deus. E logo ficou purificado da sua lepra. E disse-lhe Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A igreja pode sentar. A igreja pode ver quão rápido foi a cura dele. Talvez, eu não sei, aqui a Bíblia não explica quanto tempo ele já estava com essa lepra, mas o pedido de socorro dele veio instantâneo, veio rápido. Já Ana sofria anos após ano, vendo Penina zoar da cara dela, rir da cara dela, porque Penina conseguia dar filhos, e Ana não conseguia dar filhos para o seu marido, louvado seja Deus. O homem
que recebeu a cura no tanque ali, onde todos os anos a água era agitada. Ele ficou 18 anos. Todos os anos ele ia lá na beirada daquele tanque e ele ficava esperando chegar na água antes dos outros. Mas como o problema dele era mais grave, quem tinha um problema mais leve chegava mais rápido. É normal, né, irmã Eva? Quem corre mais chega mais cedo. Quem corre mais rápido chega primeiro. Louvado seja Deus. E o problema dele, como era mais grave, ele não podia correr e chegar antes dos outros dentro da água quando ela era agitada. E eu fico pensando, eu tirei isso para mim, eu tirei esse pensamento para mim, porque que o milagre de alguns é tão rápido e outros é tão demorado e tão doloroso. Porque tem pedido de socorro que se arrasta por anos. Tudo bem que a palavra de Deus nos ensina que o tempo é de Deus, Ele faz no tempo dEle, e o tempo dEle é o tempo certo. Mas muitos desanimam, muitos ficam pelo meio do caminho, porque não suporta a espera, não suporta a angústia, não suporta a tentação. Eu escutei um negócio hoje, foi como um testemunho. O irmão abriu para mim um acontecido com ele, e eu fiquei pensando como o inimigo é sagaz. Ele só espera o tempo fraco que você vai viver. Ele vai semeando uma discórdia aqui, outra ali. Quando chegar a hora exata, ele abocanha. Você já viu uma onça quando está querendo uma presa? Ela vai devagarinho, ela se arrasta praticamente andando no chão. Mas na hora certa ela abocanha. E ela só abocanha no lugar certo, no lugar de sangrar. Louvado seja Deus. O inimigo é igualzinho. Porque ele sabe que o crente, ele tem uma arma exposta nas mãos, que é a palavra de Deus. Mas ele sabe também que o homem é falho. Então, como o pastor falou aqui, ele já não tem mais jeito. Então ele quer arrastar com ele uma multidão. Louvado seja Deus. E eu ouvi uma frase esses dias. Aliás, eu ouvi uma frase, o irmão falou para mim, que a irmã, eu chamo todo mundo de irmão no meu serviço. Não importa o credo religioso dele, eu chamo todos. É um costume que eu tenho. Bom dia, irmão, bom dia, irmã. É o dia inteiro desse jeito, durante o tempo que eu estou trabalhando. E ela falou assim, ela odeia tanto o cristão que ela prefere 1000 vezes ir para o inferno do que estar junto com o crente. E eu fiquei muito triste com isso, porque ela é uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, muito, sabe, é uma pessoa muito gente boa, mas ela tem esse lado escuro, obscuro, ela tem essa escuridão na alma, e a pessoa só não conhecendo, né, o que diz a palavra de Deus sobre o inferno, é que deseja algo desse jeito, desse gênero. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra nos ensina que o milagre, ele vem através da nossa fé. Quando você alimenta uma tristeza na alma, uma angústia no seu coração, você não tem o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo não habita em templo sujo. E quando a palavra de Deus nos ensina que Deus, o Espírito Santo, não habita em templo sujo, não quer dizer sujeira de pó, é sujeira de ódio, de angústia, de malvadeza, coisa ruim, sentimento ruim. O Espírito Santo habita num templo cheio de alegria, cheio de perdão. E o moço que relatou para mim a história dele, segundo ele, a outra parte perdoou, mas é da boca para fora, porque toda hora está jogando na cara dele o erro dele. Aí não tem como você esquecer, porque o outro não deixa.
aquela ferida aberta, vai ter sempre alguém lá colocando o dedo. E toda vez que se coloca o dedo numa ferida aberta, provavelmente ela vai sangrar. E ela nunca vai sarar, porque tem sempre alguém regando ela. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu fico pensando como Ana sofreu com a petição dela que não chegava. Inclusive foi confundida com uma alcoólatra, com uma bêbada. Eu queria ter a força e a coragem de Ana, de Jó. Eu queria ser forte o suficiente para esperar o meu milagre, sem ficar lembrando a Deus toda hora dele. Porque uma vez colocando na mão dele, louvado seja Deus, ele vai cuidar daquilo que você pediu. Como já aconteceu comigo, mas nem todas as vezes são iguais. Na maioria das vezes, o que a gente mais almeja, o que a gente mais deseja, é sofrido demais para receber. Mas a palavra de Deus nos ensina também que a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Ou seja, um dia eu vi um rapaz de uma determinada denominação dizer que a paz, o sossego, a saúde dele é depois que ele partir dessa vida. E eu achei um absurdo ele falar aquilo. Ou seja, ele estava falando que preferia viver em agonia, em correria, em tristeza, sabe, as coisas ruins que aqui no mundo tem. Mas depois eu fui mastigar o que ele falou para mim. Na glória a gente não vai ter esse tipo de desejo, a gente não vai ter esse tipo de angústia, a gente não vai ter que viver com ódio, a gente não vai ter que precisar comprar roupa, porque um corpo de glória nós vamos receber quando nós for morar nas mansões celestiais. O sapato nunca acaba, a roupa nunca vai rasgar. Esse corpo aqui perecível, esse corpo que apodrece, ele vai ficar aqui, ele não vai conseguir chegar até o céu. A Bíblia já nos relata a carne, de nada se aproveita. Você morre hoje, se alguém não levar você para o cemitério, enterrar ou cremar você, daqui a 3, 4 dias você vai estar cheirando mal. O seu corpo vai entrar em decomposição e ninguém vai suportar o cheiro. É por isso que a palavra nos diz que quando nós partirmos dessa vida, nós vamos ganhar um corpo de glória, vestes novas, alparcas novas, que nunca vão acabar. A única coisa que a gente vai viver, vamos ter que fazer é viver em festa o tempo inteiro. Porque com Deus é assim, festa, 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 e você só vai dizer glória, 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 glória ao Cordeiro. Glória ao Cordeiro que foi imolado no nosso lugar. Ele carregou sobre si todas as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos desejos. Ele carregou sobre ele uma multidão de pecados. Morte de cruz, só tinha morte de cruz quem era maldito, e Jesus Cristo se fez maldito no nosso lugar. E nós costumamos entender isso quando nós queremos o nosso milagre para ontem. Esse leproso aqui, Jesus Cristo tocou nele e aquela lepra foi desaparecendo centímetro a centímetro de pele dele. Mas como eu já falei, há pedidos que não vêm tão rápido. Há pedidos que você se arrasta com ele por anos e anos, e parece que aquilo nunca vai chegar. Louvado seja Deus. Isso transforma o crente numa pessoa angustiada, numa pessoa que não tem paz, que não tem sossego. E quando a palavra de Deus nos ensina, louvado seja Deus, que todas as dores e enfermidades Jesus Cristo levou sobre si naquele dia. O que nós não entendemos é que esse corpo aqui, ele perece mesmo, não tem como não perecer. Porque ou você é levado como Enoque foi levado,
ou como Elias, ou então você vai ter que perder esse corpo, que muitas vezes você acha bonito, se veste bem, se arruma legal, mas tudo isso aqui é passageiro. Vai chegar uma hora que nós vamos estar todos enrugados, velhinhos, feinhos. É porque quando a gente é jovem é tão mais bonitinho, não é? Mas vai chegar uma hora que vai estar tudo velho, enrugado, porque o corpo perece. Foi por isso que Sara falou: mas com tantos anos, como que eu vou dar à luz? Já sendo tão velha, olha, o meu marido tão velho já. E ela então quis ajudar a Deus. Já que Ele quer fazer uma obra na nossa vida, nos dar um filho, vamos ajudar a Ele nesse milagre. Não ajude a Jesus no seu milagre, deixa que Ele faz a obra, para que ela seja perfeita. Segundo a palavra de Deus, aleluia, Isaac era um jovem bonito, bem afeiçoado, porque era a obra que Deus colocou no coração de Abraão e Sara. Mas aí Sara se adiantou: eu já estou velha, deve ser isso que ele quer, que você se junte a outra mulher e engravide. Não devemos querer ajudar a Deus. Eu escutei também essa semana que Jesus é obrigado. Não, Jesus não é obrigado a fazer nada por nós. Ele já nos deu o bem maior, que é a nossa vida. Deus, Ele nos ensina de uma tal forma: você tem isso se você fizer isso, você vai ter isso se você obedecer nisso. Nem tudo é para nós, tudo é lícito. Aliás, você pode fazer tudo, mas nem tudo é lícito você fazer. Sabe por quê? Porque você vai escandalizar. Às vezes o que você não acha pecado para você, para outros é pecado. E é bom que você não escandalize. É bom que eu não escandalize. Sabe por quê? Porque muitas almas às vezes acaba perdendo o caminho por causa do escândalo de alguém. E eu tenho medo disso, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que ai daquele que mataram uma alma, que tiraram uma alma do caminho, tiraram uma alma do céu. Ai daquele. E o ai de Deus você já sabe como é. Pesa, né, irmã Eva? O ai de Deus, ele pesa. Ai daquele. Louvado seja o santo nome do Senhor. É por isso que o nosso milagre tem que ser esperado com paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos que esperar com paciência. Eu esperei tanto um milagre, que um dia eu falei para o Senhor: olha, Senhor, eu não vou partir, eu não vou pedir a partir de hoje para Ti mais sobre esse milagre. Eu vou colocar ele nas Tuas mãos. E quando o Senhor quiser, quando for o seu tempo, o Senhor vai me libertar dele. E eu passei a viver esperando, sem murmurar, sem brigar. Não, sabe por quê? Porque não vale a pena você se desgastar por uma coisa que você já colocou nas mãos de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a gente coloca algo nas mãos do Senhor, nós temos que esperar com paciência, com elegância. O que é esperar com elegância? É você acreditar. Você vai no culto hoje, vai amanhã, e você está daquele mesmo jeito, mas você está bem, a sua alma está bem, o seu espírito está alegre. Mas por que você não demonstra? Porque não vale a pena. Ninguém merece ouvir as suas lamúrias. Ninguém merece viver o que você vive há anos. Talvez você já pediu para alguém te ajudou em oração,
Mas chega uma hora que vocês têm que se trancar em você mesmo e se jogar nos braços do Senhor Jesus, para que Ele faça o seu milagre acontecer na sua vida. Esse leproso, ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Por os milagres que eu já vi o Senhor fazer por aí, o Senhor pode me curar. E ele disse: você quer ser curado? É lógico, mas Deus só quer ouvir o seu eu quero. Ele só quer ouvir o seu grito de socorro. Ele só quer ouvir você dizer que o Senhor é o rei, o Senhor é o seu amigo, o Senhor é o seu pastor, o Senhor é o seu escudo, sua fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque Ele é tudo isso. O Emanuel, o Alfa, o Ômega, o Yeshua, o princípio, meio e fim, Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não seríamos nada e nem ninguém. Sem Ele você não teria o que você tem. Eu falo todos os dias, eu tenho mais do que eu mereço, porque eu sou pecador. Eu fui concebido por um ato pecaminoso. Isso já me faz pecador. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só que eu sou um pecador remido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sobre Ele foi todas as minhas dores e desejos e necessidades e angústias. Sobre Ele foi uma montanha de pecados. Sobre Ele foi uma cruz que não era para Ele, que para Ele caber naquela cruz, tiveram que esticar Ele, até quase comprimir seu pulmão, e Ele não poder mais respirar, mas Ele não poderia morrer sufocado.